Amém, queridos? Vamos lá, abra sua Bíblia. Adivinha onde? Uma chance, meus irmãos. Mateus 6. Mateus 6, nós vamos hoje para o nosso segundo passo da série Pai Nosso. E eu, queridos, eu já estava empolgado para essa série já fazia uns meses. Lembra, eu comentei um tempo atrás, que eu pensei que ia ser a próxima, e Deus falou, não, a próxima vai ser parábolas. Está bom. Aí depois de parábolas, que foram 2 meses, nós estamos aqui na série Pai Nosso, e como eu mencionei na semana passada, depois que eu... show, obrigado. Depois que eu havia colocado os tópicos da série, que são 6, eu pensei, meu Deus, mas as 2 últimas quartas não vai ter culto de ensino. E aí eu fui olhar e dava certinho 6 quartas-feiras restantes, é do Senhor esse negócio. E hoje nós vamos para o nosso segundo passo, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim, abre aspas, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Só isso. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, como igreja, como família na fé, por tudo que o Senhor nos tem permitido viver e aprender a partir da Tua palavra, pela revelação e iluminação do Teu Espírito Santo que está entre nós. Obrigado, Pai, por nos fazer crescer em Tua presença, a partir de tantos ensinamentos como esses que nós ouvimos aqui, o testemunho da Eduarda aqui nessa noite, Senhor. Nós temos certeza que todos nós que estivemos aqui e que estamos vindo a esse lugar, não temos, Senhor, perdido o nosso tempo, muito pelo contrário, temos sido profundamente edificados com aquilo que não tem preço, que é imensurável, que é crescer na Tua palavra. Eu peço que, mais uma vez, como o Senhor tem feito, Senhor, faça entre nós nessa noite, nos ajuda, abre o nosso entendimento, acalma o nosso coração, Senhor, e fala conosco através do Teu Espírito. Espírito Santo, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, portanto nos ensina. Nós queremos estar, Senhor, como Maria, assentada aos Teus pés, para ouvir as Tuas palavras, que tem poder para nos transformar, que tem poder para nos tornar semelhantes a Ti, que tem poder de iluminar o nosso caminho, os nossos passos no cotidiano, que tem poder, Senhor, de nos fazer experimentar o poder que há na oração que o Senhor nos ensinou. Fica conosco e nos ensina, em nome de Jesus. Os que concordam dizem amém. Glória a Deus. Na nossa primeira semana, irmãos, quando estava aqui semana passada? Acho que a Anne estava estudando para a prova, né? Já fez a prova? Foi domingo? Estava difícil, eu imagino. Voltando para cá, na semana passada nós meditamos a respeito dos versículos 5 a 8 do texto aqui de Mateus capítulo 6, e o nome da nossa ministração passada foi Ensina-nos a orar, porque essa mesma passagem narrada em Lucas mostra que quando os discípulos viram Jesus orando em uma certa oportunidade, eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E a partir dessa meditação da semana passada, nós entendemos que Jesus espera que seus discípulos orem. Jesus não fala se vocês orarem, Jesus fala e quando vocês orarem. O Senhor Jesus diariamente nos observa do alto, esperando o momento em que nós iremos ao encontro dele. Imagina, meu irmão, eu falei semana passada, coisa ruim é você esperar por alguém que não chega. É você ficar esperando por um encontro marcado, a pessoa falou que ia e não aparece. Coisa triste, né? Imagina Jesus, às vezes, esperando a gente. Agora ele vai. Agora ele vem falar comigo. E a gente deixa o tempo passar. Nós percebemos, irmãos, que a oração não é uma habilidade nativa, natural do ser humano.
Porque se nós sozinhos, Manu, soubéssemos orar, não precisaríamos pedir para o Senhor nos ensinar a orar. Ninguém precisa aprender aquilo que já sabe, sim ou não? Portanto, nós não sabemos orar. E é isso que Paulo fala em uma de suas cartas. Porque o Espírito do Senhor nos ajuda em oração, porque não sabemos orar como convém. Nós sabemos orar do nosso jeito. Sabemos orar do jeito religioso, sabemos orar do jeito tradicional, sabemos orar do jeito egoísta muitas vezes. Mas orar como Jesus orava, não sabemos. Mas que bom que nós temos um mestre que nos ensina como orar. Amém, meus irmãos? E se Jesus tem que nos ensinar a orar, Dani, significa que a oração do Pai Nosso não é para ser decorada, simplesmente. É para ser compreendida. Quando um professor ensina algo a seu aluno, não quer que o aluno fique com decoreba. Ele quer que o aluno entenda o assunto. Portanto, não é imitação, é compreensão. Amém, queridos? E nós vimos semana passada que devemos orar com sinceridade, devemos orar com intimidade e devemos orar com simplicidade. Hoje, entendendo como pano de fundo a postura de quem ora, nós vamos entrar de fato no conteúdo da oração, e assim nós seguiremos semana após semana com cada frase, que são profundíssimas. Cada frase dessa oração carrega uma profundidade assim extraordinária, que o Senhor nos ajude a compreender, ao menos molhar um pouco os pés, né? Nesse oceano aí, de tudo que o Senhor nos ensinou. Como estão empolgados para aprender? O nome da ministração de hoje, queridos, eu coloquei assim: um Deus que é Pai, um nome que é santo. Um Deus que é Pai, um nome que é santo. Vamos começar com a primeira parte, então. Um Deus que é Pai. A primeira coisa, meus irmãos, que Jesus nos mostra aqui, nesse Pai Nosso que estás nos céus, é o destinatário da oração. Oração, em última análise, é conversa. Amém? Quando alguém perguntar para você, mas como que se ora? Você fala assim, converse com Deus, não é assim? Converse como se estivesse falando comigo, como se estivesse falando com outra pessoa. Não simplesmente repita palavras decoradas, mas converse, abra o teu coração. Porque oração, em última análise, é conversa. Conversa requer um destinatário. Se não, estou falando sozinho, aí eu bati a cabeça. Aí eu não estou certo. Quando oramos, não falamos sozinho, porque há um destinatário, amém, meus irmãos? E a consciência de quem é o destinatário molda a oração. Quando eu tenho consciência de para quem estou me dirigindo, a minha forma de falar muda. A minha postura muda. Até mesmo o tom de fala muda. É ou não é? Se fala igual com todo mundo? Não, né? Dependendo da pessoa, a gente diz, tá, esse aqui eu não posso falar tão brincando assim. Esse aqui não, esse aqui dá para brincar um pouco mais. Opa, eu preciso usar uma linguagem mais robusta aqui com esse aqui. Esse aqui não, uma linguagem um pouco mais simples. Você molda a partir do teu ouvinte, do teu destinatário. Então, antes de começarmos a falar um monte de coisa, nós temos que entender com quem estamos falando. Porque isso vai mudar o rumo da nossa oração. Nós temos, antes de orar, que compreender quem é o Deus a quem nos achegamos. É o Deus que cantamos aqui nessa noite. Um rei de um reino sempre eterno. Um rei do qual os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, os anjos adoram e cobrem os olhos, tamanha santidade desse Deus. Um Deus do qual os 24 anciãos, seres perfeitamente santos e sábios, se prostram e lançam suas coroas aos pés desse Deus. Um Deus que é o soberano de todo o universo. Um Deus que é rei de um reino que não tem fim. Um Deus que de eternidade em eternidade é Deus, seja lá o que isso signifique.
Porque o que é uma coisa eterna, Eduarda? Uma coisa eterna é uma coisa que não tem começo, não tem fim. Então, como é que vai ser de eternidade em eternidade, se a eternidade não tem fim? Um Deus que formou tudo que existe, que sustenta tudo que existe. Um Deus que nem mesmo o céu dos céus é capaz de conter. Um Deus que é pleno e totalmente santo. Porque 3 na Bíblia é sinal de confirmação e plenitude. E os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um Deus que recebe louvor dia e noite sem parar. Um Deus que quando Moisés fala assim, tá, mas se me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Ele fala, diga assim, o eu sou o enviou. Meu irmão, essa é a resposta de Deus. Quem Deus é? Eu sou quem eu sou. Ponto. Quem Deus é? Ele é o que Ele é. Ele simplesmente é. Ele não precisa de referência nenhuma para além dele. Ele é o único que subsiste em si mesmo. É diante desse Deus tremendo, poderoso, majestoso, glorioso, santo, que nos dirigimos quando vamos orar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da compreensão do destinatário da nossa oração. Será que a gente falaria de qualquer jeito? Será que a gente ergueria a voz diante de um Deus desses? Eu não tenho certeza, né? Pela conclusão do livro de Jó, quando ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então o Jó tinha uma compreensão rasa de quem era Deus. Depois ela se aprofundou. Estão comigo aqui? Amém? E quando ele estava na compreensão rasa, ele fala um monte de coisa. Cadê você, Deus? Por que me criou? Maldito o dia que eu nasci. Mas se eu tivesse morrido na barriga da minha mãe, e fala, e fala, e fala, mas quando o soberano abre a boca, todo mundo tem que fechar. Quando Deus fala, meu irmão, a terra se cala. Que letra, né? Uma letra de música pentecostal parece, né? A terra se cala quando ele fala. Os demônios se calam quando ele fala. O orgulho se cala quando ele fala. É esse Deus, é a esse Deus que nós nos dirigimos. Amém? Estão comigo aqui? Esse é o destinatário da oração. Mas Dani, esse Deus é um Deus que é Pai. Cristo, Jesus, mais do que ninguém na terra, tinha consciência de quem era esse Pai. Sim ou não? Esse Deus. Porque é um com Ele. Jesus, mais de qualquer outra pessoa, tinha consciência do poderio desse Deus. E tendo essa consciência, mesmo assim, Ele escolhe nos ensinar a orar, e em nenhum momento Ele menciona o termo Deus. Ele sempre menciona Pai. Pode observar todo esse contexto aqui. Você não vai encontrar a palavra Deus. Curioso, né? Mas você vai encontrar com abundância a palavra Pai. Isso também acontece, Jean, quando ele fala sobre as contribuições, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez, mas que faça em secreto, e o vosso Pai que vem em secreto. Quando ele fala sobre jejum também, e o vosso Pai que vem em secreto. Quando ele fala em oração, então 4 vezes ele se refere. O Pai, ore a seu Pai em secreto, e seu Pai que vem em secreto. E quando orar, ore, Pai nosso que estás nos céus. E se perdoarem as vossas ofensas, o vosso Pai também perdoará. Mas se não perdoarem, o vosso Pai também não vos perdoará. Um Deus que é excelso, um Deus que é transcendente, um Deus que é incompreensivelmente grande, mas que Jesus nos ensina a chamar de Pai.
Eu me esforço, mas me falta, eu acho. Ó, é isso mesmo. Falta vocabulário, falta oratória suficiente para mostrar o quão de extremos vai uma coisa para outra. Mas me vem um texto bíblico que é Isaías 57:15, que fala assim: pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Glória a Deus. Alto, soberano, sublime, excelso, santo, mas também habito com o quebrantado e contrito. Porque se Deus é Pai, eu costumo dizer que muitas religiões têm deuses, mas só nós temos um Pai. Muitas religiões têm ídolos, mas nós temos um Pai. Se você puxar na sua memória o culto passado, vamos entender que Jesus está aqui contrastando a oração hipócrita, a oração teatral, com a oração genuína, sim ou não? E a oração teatral acontece por obrigação. Eu tenho que orar. Eu tenho que cumprir o meu horário lá no meu turno de oração. Eu tenho, mas a oração genuína se dá por necessidade de relacionamento. Pai e filho, quantos estão comigo? A oração teatral se baseia no medo. Se eu não orar, Deus me castiga. Se eu não orar, Deus não me abençoa. Se eu não orar, Deus não me ama. Se eu não orar, Deus não me salva. Mas a oração de um filho para o pai se baseia em amor. A oração religiosa é para tentar conquistar Deus. Mas a oração de um filho para um pai é porque esse pai já o conquistou. A oração religiosa é para tentar aparentar alguma coisa. Mas a oração genuína é porque Deus já nos tornou alguma coisa, filhos dele. Você está me entendendo aqui, meu irmão? A oração teatral tem a frieza de ritos religiosos, mas a oração genuína tem o calor do relacionamento familiar. A oração teatral tem rigidez de horários, palavras, formas, ritos, mas a oração genuína tem a espontaneidade de um relacionamento pessoal. Por isso, meus irmãos, antes de qualquer pedido na oração, Jesus nos ensina a entender a necessidade do relacionamento em oração. A oração é a ferramenta mais poderosa do nosso relacionamento com Deus. Não há relacionamento com Deus se não houver oração. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Estão com sono? Antes de qualquer pedido, relacionamento. Esse conceito de Deus como Pai não era assim tão estranho para os judeus, porque alguns profetas mencionavam Deus como Pai, mas sempre em termos genéricos, gerais, como nação. Por exemplo, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Se refere a quem? Ao povo de Israel. Isaías 63:16. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Nosso, Isaías fala em nome da nação. Malaquias 2:10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Sempre no aspecto geral, genérico. Mas o que Jesus está trazendo aqui, meus irmãos, é uma revelação muito mais íntima, profunda e pessoal. Ele não é o Pai simplesmente por ter criado a nação de Israel.
Ele não é o pai simplesmente por ter eleito a nação de Israel. Os judeus até hoje nem sequer mencionam o nome de Deus. Eles nem sequer falam Iavé. Eles nem sequer escrevem Iavé inteiro. Porque enxergam numa relação distante. Mas Jesus vem para compartilhar conosco a relação que somente Ele tinha com o Pai. O unigênito que se tornou o primogênito. Ele vem para compartilhar, Dani, conosco o lugar, o relacionamento que somente Ele tinha com o Pai. E quando Ele compartilha esse lugar conosco, Ele compartilha conosco a sua herança. Ele compartilha conosco o reino que lhe é de direito por herança. Mas quando nos tornamos filhos como Ele, temos acesso ao reino como Ele tem. Deus não é somente o Pai da religião. Deus não é simplesmente o Pai enquanto Criador. Ele é o meu Pai. O teu Pai. Podemos entrar aqui, meus irmãos, é tanta coisa nessa oração. Nós só estamos numa palavra, Pai. Várias pessoas têm dificuldade de compreensão, né? O Jean já testemunhou sobre isso, por conta da sua relação com o Pai natural. Então tem essa dificuldade, às vezes, de enxergar Deus como Pai, mas quando Deus quebra. Se eu lembrar, vou mandar para vocês o vídeo de um menino do Santo Clã, que era o grupo de adolescentes e jovens lá de Maravilha, testemunhando sobre essa situação na vida dele também. Vou mandar para vocês. Mas quando entendemos que Deus é o nosso Pai por excelência, o Pai por excelência, isso muda tudo, meus irmãos. Você não fala mais a um ídolo, você fala ao teu Pai. Você não ora mais a um ser distante, você ora ao teu Pai. Próximo, relacional, íntimo. Amém? Quantos estão entendendo? Diga estou. Destinatário, um Deus que é Pai, mas automaticamente entendemos, a partir da compreensão de que Deus é Pai, que essa é uma oração para filhos. Faz sentido? Se eu estou orando ao Pai, então é uma oração destinada aos filhos. Os filhos oram a oração do Pai Nosso, evidentemente. Porque se eu não sou filho, não faz sentido. Quantos estão comigo aqui? Amém, meus irmãos? Essa oração só faz sentido para quem ora, se quem ora é filho. E eu sei que vocês já sabem, mas muita gente não sabe que esse ditado, eu também sou filho de Deus, não é bíblico. Que nem todo mundo é filho de Deus. Que para ser mais honesto com a Bíblia, ninguém é, por natureza, filho de Deus. Ninguém. É o que a Bíblia ensina. Deixa eu começar pegando um pouco mais pesado aqui, usando as palavras do apóstolo João. 1 João 3, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ora, bola. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça. E quem não pratica justiça? Todo mundo. Porque Romanos diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Por isso carecemos de João 1, 11 e 12. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, a nós, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu só me torno aquilo que eu não era, sim ou não? Portanto, eu e você não éramos filhos de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus nos tornamos. Posso ouvir um aleluia? Efésios 1:5. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Se eu sou adotado, é porque eu não sou o filho original. Sim ou não? Se eu sou adotado, é porque eu me tornei filho. Sim ou não?
Portanto, não faz sentido falar 365 vezes Pai Nosso, se eu ainda nem me tornei filho. É como se alguém fosse lá no bairro São Gotardo e batesse na porta do Dani: ô pai, eu estou precisando de tal coisa, pai, eu estou passando por isso. O Dani vai, mas esse cara bateu a cabeça, eu nem conheço esse cara nunca conviveu comigo, nem sei quem é, nunca vi. Meu filho é esse, o Davi, que deita no meu colo, que se abre comigo, que confia em mim, que não se preocupa se vai comer amanhã ou não, porque sabe que eu cuido dele, que obedece aquilo que eu falo, que eu corrijo quando é preciso. Esse aqui é meu filho. Mas entendem? Só fará sentido a oração do Pai Nosso quando o indivíduo que quer orar passar pela regeneração, pelo novo nascimento. Tem que passar pelo novo nascimento. Tem que ser nova criatura. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu louvo a Deus porque todos nós já passamos por isso. Amém, meus irmãos? E quando nós entendemos que somos filhos e falamos com o Pai, filho não precisa impressionar o pai. Concorda comigo? Concorda comigo, meu irmão? Não precisa impressionar o pai. Filho não negocia amor com o pai. Filho confia no pai. Nós temos que orar entendendo a quem nós estamos dirigindo, que esse Deus é nosso pai e que nós, como seus filhos, precisamos confiar nele, descansar nele, nos abrir a ele, nos lançar nos braços dele. Amém? Primeiro, Pai Nosso. Eu quero só abrir um parênteses aqui rapidinho, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, porque não há espaço para egoísmo, individualidade na oração do Pai Nosso. Deus é teu Pai, glória a Deus, mas entenda que tem irmãos teus. E talvez irmãos que precisam descobrir ainda que Deus os escolheu para ser seus filhos. E nós temos que avisá-los. Nós temos que contar-lhes essa boa nova. Deus te escolheu desde a fundação do mundo para ser adotado como filho dele por meio de Jesus Cristo. É bom ser filho de Deus? Então não dá para segurar só para nós, né? Compartilhar essa boa nova. Amém? Pai nosso que estás nos céus. Esse segundo ponto aqui fala sobre a transcendência de Deus. Existem dois aspectos de Deus que ele é transcendente e imanente, ou seja, Deus está presente nas obras de suas mãos, mas as obras de suas mãos não são Deus. Ele transcende tudo que existe, ok? Tranquilo? Ele vai além de tudo que existe. Esse Deus é íntimo, é Pai, mas é soberano. Ok? Se por um lado, o Pai Nosso nos faz compreender que falamos a um Deus íntimo, por outro lado, que estás nos céus, nos faz entender que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que mesmo sendo meu e teu Pai, Ele permanece sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é soberano, faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não do jeito que eu quero, quando eu quero, o que eu quero. Não, Ele é soberano. Jesus nos mostra isso, meus irmãos, um exemplo claríssimo no jardim do Getsemane. O que Jesus queria no Getsemane? Se possível, passe de mim esse cálice.
Mas um filho maduro como Jesus, ele ora, porém, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Um crente maduro, eu entendo que não determina nada. Eu posso estar errado, se pode um dia dizer assim, pastor, está errado. Me mostra biblicamente, ok. Mas um crente consciente de quem Deus é, chegar diante de Deus e falar assim, eu te ordeno, Deus, faça isso. A pessoa, Davi, chegar para ti, Dani? Eu te ordeno, pai. Até Natal eu quero um Mustang GTD. Deus é muito paciente, né? Esse pai, esse Deus íntimo, é majestoso. Ele é rei, ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos, de eternidade em eternidade, sempre foi assim, e sempre haverá de ser assim. Quando nós oramos, nós então temos que ter em mente a ternura de um Deus que é Pai, que nos ama, amém? Amém? E o temor de um Deus que é eterno, soberano e majestoso. É uma posição de equilíbrio, é saber que Deus nos adotou como filhos, mas também saber que nós temos que temê-lo. Não é ter medo de Deus, mas temer a Deus. O temor fala de respeito, fala de reverência. Amém? Está comigo aqui? Íntimo, mas soberano. Pai nosso que está nos céus. Entendemos? Pai nosso, intimidade, relacionamento, pessoalidade, ternura, que estás nos céus, soberano e majestoso. Quando Jesus nos ensina a orar, declarando que estás nos céus, vai além, meus irmãos, vai além de uma questão de localização. Não é simplesmente para lembrar que Deus habita no céu, não é só para lembrar o endereço de Deus, né? Lá está no condomínio, Redimianos, né? Como se tivesse condomínios no céu, alguns pensam que tem, né? Não é só para lembrar onde Deus mora, quando Ele fala, meus irmãos, até porque assim, ó, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, amém? Ele mesmo diz que nem mesmo o céu dos céus pode o conter. Enfim, quando ele diz que está nos céus, no plural, ele está falando sobre a transcendência de Deus, está apontando para um Deus que está além de qualquer categoria que possa existir, está apontando para um Deus que está acima de tudo que nós conhecemos na terra, que está acima de todas as coisas que conhecemos na galáxia inteira, que está acima das coisas que ainda nem conhecemos, em galáxias que talvez nunca conheceremos. Ele está acima. Não tem nada acima de Deus. Não tem nada que está acima desse Senhor. Amém, meus irmãos? É um Deus que está acima de todo poder, de toda autoridade. Ele é soberano. Ele está nos céus, no mais alto lugar. Amém? Em contraste comigo e com você. Então, olha, meus irmãos, que absurdo. O Deus que habita em glória inacessível, mas que também habita com quebrantado e contrito. Um Deus que está acima de tudo e todos, conversando comigo e contigo que estamos aqui. Eu acho bonito Eclesiastes 5:2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Deus está nos céus, sublime,
soberano, exaltado, e nós estamos aqui, limitados, frágeis, pequenos, necessitados, carentes. É uma relação impossível, mas que se torna possível pela mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando nós oramos, portanto, oramos a um Pai. E mais do que isso, oramos a um Pai que está acima de toda circunstância. Oramos a um Pai que está nos céus. Oramos a um Pai que olha para tudo daqui de cima para baixo. Oramos para um Deus, meus irmãos, que nada foge do seu controle. Portanto, irmãos, se nós oramos a um Pai que está acima de toda circunstância, nós podemos descansar nesse Pai. Descansar nesse Deus. Quando temos essa compreensão, meus irmãos, nós podemos e devemos, porque nada foge do controle do Senhor. Nada pode pegar esse Deus de surpresa. Deixa eu te lembrar o texto de Mateus 10, 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E quando você apresenta a Ele com ação de graça, não com murmuração, com ação de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu estou consciente que estou diante do meu Pai, e o meu Pai é um Deus que está nos céus, acima de tudo, e esse Pai é soberano, excelso, sublime e poderoso. Um Deus que é Pai, e que está nos céus, e um nome que é santo. Santificado seja o teu nome. Estão entendendo a palavra, meus irmãos? Estão tranquilos? Tá legal? Ok. Aqui, nós chegamos no primeiro pedido da oração. E o primeiro pedido da oração não é uma casa com piscina e 3,5 hectares de criação, 322 cabeças de gado de corte, um carro novo, saúde o tempo inteiro, riquezas, bens materiais, filhos, negócios. A primeira petição que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso tem a ver com a glória de Deus. Esse é o padrão de existência de um servo e de uma serva de Deus. Viver para a glória de Deus. Já falamos várias vezes sobre esse texto, 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Não tem a ver comigo, eu não apareci aqui ainda. Eu não apareci, apareceu o nosso. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu ainda não apareci aqui na oração. Que contrastante, né, meus irmãos? Porque às vezes aprendemos a orar ao contrário disso. Eu, e no final, em nome de Jesus, amém. Então eu apareço, Jesus no finalzinho ele chega. Mas Jesus nos ensinou de uma forma bem contrária a essa. É Ele.
Ele é o centro, meu irmão. Ele é o centro da oração. Ele é o centro da vida. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do universo. Agora, pedir para Deus ser santificado. Que tal, Duda? Santificado seja o teu nome. As primeiras vezes que eu li esse texto, a minha reação foi bem estranha. Na minha cabeça não faz sentido. Eu, pecador, miserável, necessitado, fraco, pedindo assim: Deus, santifica teu nome, santificado seja o teu nome. Eu pedindo para o nome de Deus ser santificado. Eu que tenho que ser santificado, não ele. Faz sentido? Não faz, né? Até porque não é isso que Jesus quis ensinar. Quando ele fala sobre santificado seja o teu nome, meus irmãos, não tem como tornar o nome de Deus mais santo. Eu falei antes, ele é santo, santo, santo. Não tem como tornar ele mais santo. Mas a pergunta que fica é, na minha vida, ele é santificado? Nos meus dias, ele é santificado? Nos meus planos, ele é santificado? Santificar, a palavra santo tem o sentido de separado, consagrado, destacado. Ok? Então é assim, ó. Santificado seja essa folha. Tem 1000 e tantas folhas aqui. Mas dentre as 1000 e tantas folhas, eu escolho santificar, destacar, separar essa aqui. Estamos entendendo? Amém? Então a questão que fica é, meus irmãos, dentre todas as áreas, facetas da minha vida, dentre os tantos cômodos que existem no nosso coração, dentre tantos lugares e assuntos, dentre tantas portas que existem em nosso coração, o nome, dentre tantos nomes que existem em nossa vida, nomes importantes, nomes que amamos, nomes que servimos, o nome de Deus precisa estar acima de todos. Separado, consagrado, elevado, santificado seja o teu nome na minha vida, nos meus dias, nos meus atos, na minha forma de viver. Deus é santo e tudo que existe santifica o nome dele. Um dia, Manu, Deus disse: rios corram. E até hoje eles continuam correndo. E quando assim o fazem, santificam o nome do Senhor. O único ser na face da terra que às vezes insiste em não santificar o nome de Deus é o ser humano. Que insiste em santificar o meu nome, santificar os meus sonhos, santificar os meus projetos, minhas vontades, minha família. Colocar em destaque, colocar em primeiro lugar, colocar em lugar de honra. Mas o Senhor Jesus nos ensina aqui que a primeira petição que devemos fazer é: Deus, me ajuda, me ensina, me capacita a te colocar em lugar de honra em minha vida. É isso que Pedro fala em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo. Como é que vão santificar Jesus? É o mesmo sentido aqui. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Não santifique o seu próprio nome como Senhor de si mesmo. Santifique Cristo, santifique Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Jesus nos ensina a pedir ao Pai que nos ensine, capacite e conduza para que em nossa vida Ele seja o centro. Lembra da música, né? Seja o centro. Ele ser o centro. Para que Ele esteja acima de tudo e acima de todos.
para que em nossa vida se manifeste a santidade desse Deus, para que Ele nos conduza em nosso andar e que esse andar manifeste a glória de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, em minha vida, na tua vida, na nossa vida como igreja, que o Senhor nos capacite a isso. Eu costumo dizer que, por ser uma oração modelo, a partir de cada frase, nós temos conteúdo para orar aqui meses. Eu posso orar o seguinte, Dani: Pai, Deus, me ajuda a te enxergar não só como alguém distante, se revela a mim como meu Pai. Me deixa provar do que é descansar em Ti. Pai, me perdoa porque às vezes eu estou vivendo como um filho meio rebelde, um filho que não quer estar perto de você. Deus, me deixa entender que é o Senhor que cuida de mim. Pai, me ajuda a compartilhar com outros o que é ser teu filho, porque você não é só meu Pai, você é Pai nosso. Usa a minha vida, Pai, para que eu possa pregar a meu irmão que está afastado, para que ele volte à casa do Pai, que no Pai tem pão, que no Pai tem morada, que no Pai tem descanso, que no Pai tem cuidado. Deus, me ajude a ser um filho que honre o seu nome. Pai, todo filho se parece com o Pai, me torna parecido contigo. Pai, você é Pai nosso, usa-nos como igreja, Senhor, traz os teus filhos para esse rebanho, salva, traz, reconcilia, que estás nos céus. Deus, me ajuda a ter a compreensão diária que eu sirvo a um Deus que é meu Pai e que está acima de qualquer circunstância. Me faz entender que, como falamos domingo, mesmo que Faraó esteja de um lado, que o mar esteja do outro, você continua acima de tudo e todos. Que as circunstâncias externas não alteram quem você é, quem eu sou em Ti. Me ajuda, me ensina, porque muitas vezes eu quero colocar o meu próprio nome em destaque, mas me ajuda a santificar o Teu nome. Quanto conteúdo para oração nós temos em uma frase? Amém? Eu quero concluir com 4 pontos, rapidinho. Na verdade, são 4 dicas práticas. Número 1, comece suas orações lembrando quem Deus é. Ok? Antes de desatar a bolsa e soltar tudo que tem que soltar em oração, lembremos diante de quem nós estamos. Isso vai moldar a nossa postura de oração. Amém? Número 2, lembre-se que Deus é teu Pai. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça, ao ir orar, que Deus é teu Pai. E que, portanto, você é filho. Filho. Isso tem que nos trazer pessoalidade, intimidade, confiança. Você não é um estranho pedindo coisas para um estranho. Você é um filho falando com o Pai. Número 3, mas nunca esqueça que Ele permanece sendo Rei. Ele é soberano, Ele é excelso. Tem muita gente que pega só esse lado de um Deus relacional e esquece que esse Deus é Rei. Acha que pode falar com Ele como quiser, do jeito que quiser. Não. Precisa orar com reverência, com rendição. Número 4, santifique o nome de Deus em seu coração. Antes de pedir qualquer coisa desse plano natural, antes de pedir o pão nosso que cada dia nos dai hoje, Jesus fala, peça. Vamos pedir graça, poder, capacitação para santificar Deus em nossas vidas. Para que a nossa vida glorifique o nosso Senhor e para que Ele seja